Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Globo Esporte as últimas informações do Verdão, direto de Lima, no Peru. O Verdão se prepara para a final da Libertadores, sábado, às 18 horas contra o Flamengo. Vamos ver como está a preparação e o clima do Verdão. Sai vencedor! Começando o Globo Esporte, diretamente aqui de Lima, no Peru. O clima é esse aqui. Estamos aqui com a torcida do Palmeiras, no bairro de Barranco, e a concentração dos palmeirenses aqui em Lima. E o Globo Esporte vai trazer todo esse clima, porque Lima já tá pegando fogo. O pessoal tá empolgado, gritando, fazendo o maior barulho aqui, porque realmente estamos às vésperas de um dos jogos mais importantes do ano e um dos mais importantes da história do Palmeiras. E olha só, vou colocar na tela aqui Edgar Alencar, Gabi Ribeiro, para mostrar o quanto a nossa equipe do Globo Esporte está em peso aqui em Lima, para trazer tudo o que está acontecendo aqui e levar esse clima da torcida palmeirense diretamente para você que está assistindo o Globo Esporte. Então, vou começar a chamar a nossa equipe. Vou chamar primeiro nossa querida Gabi Ribeiro, que está com a taça. Gabi, traga pra gente as informações, conta pra gente onde você tá. Tudo bem, Fred? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá por aí. Baita festa, né? Não só com a taça, mas olha só, tô com a bola do jogo também. Inclusive, nossa repórter cinematográfica, a Rebeca Moraes, vai mostrar. Tô procurando aqui, ó, já a taça prontinha pra esse jogo. A taça não, a bola, né? Mas agora a gente vai ver a taça também, porque olha só, a taça tá por aqui e foi essa taça que o Palmeiras ganhou em 2021. A gente tem que ficar um pouquinho longe, né? Até porque tem todo um protocolo, não pode encostar, não pode chegar muito perto, mas a gente tá aqui de olho nessa taça da Libertadores que vai estar em disputa no próximo sábado. E a gente tá aqui no estádio, inclusive, vendo a situação do gramado, né? Que tá muito legal, viu? A gente até conversou com a responsável pelo gramado, que é uma brasileira, disse que esse gramado, inclusive, tá melhor do que o gramado da final de 2019, que eles tiveram um cuidado um pouco maior, tiveram mais tempo para cuidar desse gramado. Então tá tudo muito bonito. A gente já viu até onde a torcida do Palmeiras vai estender as faixas. Essa galera que tá aí com você, Fred. Fechado, Gabi. Olha só o clima como tá aqui. Eu acho que é um dos Globo Esportes mais animados que a gente tá fazendo com torcida. Já dá aquele friozinho na barriga de ver a taça, de ver o gramado, de ver o estádio desse jeitinho. E agora vamos de informação do Palmeiras. Obviamente, a torcida palmeirense quer saber se tá tudo bem com o time, se tá tudo bem com o Abel Ferreira. E vamos com Edgar Alencar com informações ao vivo. Ed, meu irmão, boa tarde. Fredão, meu irmão, boa tarde pra você, pra essa galera toda. Como tem palmeirense aqui em Lima, muita gente aí com você. A gente também já vê palmeirense chegando aqui. Estamos em frente ao hotel onde está concentrada a delegação do Palmeiras. Um cenário parecido com o que você está vivendo aí, Fredão. A gente viu ontem à noite na chegada da delegação, por volta das 8 da noite, no horário de Brasília. E essa concentração deve acontecer logo mais, porque às 5h15, também no horário de Brasília, 3h15 aqui no horário local. Essa é a informação que a gente tem da saída do ônibus para o primeiro treinamento, né? Aqui em Lima, claro, o Palmeiras que já vem se preparando, o Abel até separou, né? Deixou aqueles 11 em São Paulo, depois o grupo todo em Porto Alegre, e aí hoje, à tarde, no horário do jogo, né? Às 6 da tarde, no horário de Brasília, não no campo onde está a Gabi Ribeiro, a nossa equipe, né? No Monumental U, mas no campo aqui mais pertinho, do Alianza Lima, o Abel Ferreira vai comandar o seu primeiro treinamento, um treinamento fechado para toda essa galera da torcida, para nós também da imprensa, um primeiro trabalho aí fechado, e antes disso, ainda aqui no hotel, Fredão e amigos, a gente ainda vai poder conversar com alguns personagens importantes do Palmeiras, né? Com o Abel Ferreira, que será que ele está preparando no time, a gente vai poder conversar com o Piquerez, esse que até ficou no banco lá contra o Grêmio, mas não jogou, né? Preparado para essa final. Vamos conversar também com o Veiga, nosso personagem, que a gente vai falar mais ainda, um dos guardiões do Abel Ferreira. Vamos falar com o Flaco Lopes. Então hoje começa efetivamente a preparação do time aqui em Lima, né? O reforço 5h15 sai o ônibus, todo mundo concentrado, e aí vai começar mais tarde o treino no Aliança Lima. Volto contigo e com essa galera animada aí, Fredão. Fechado, Ed. Realmente a galera aqui tá muito animada, tanto que eu tô tendo que apresentar o programa gritando aqui também, pra vocês entenderem aí. Bom, e agora a gente vai... Bom, e essa final tem todo esse clima, porque do outro lado tem o
o Flamengo, né? Uma das maiores rivalidades do nosso país, ainda mais por conta de tantos títulos disputados entre o Flamengo e o Palmeiras. E a gente vai trazer as informações do outro lado agora, né? Então vamos lá com o Edson Viana no hotel do Flamengo, diretamente para contar pra gente como que vem o Flamengo diante do Palmeiras nessa disputa. Então, Edson, traga pra gente as informações, por favor, meu querido. Fala, Fred, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O clima nesse momento aqui tá mais tranquilo, mas olha que registro legal. Tem torcedores aqui desde cedo fazendo o plantão e apareceu um palmeirense que tá aqui numa confraternização com os torcedores do Flamengo, nessa rivalidade sadia, saudável, de dois times que vem movimentando o futebol brasileiro nas últimas temporadas. O Flamengo ontem foi recebido aqui por volta de 11 da noite no horário local por centenas de torcedores que tomaram essas ruas ao redor do hotel. Muita confiança, muito apoio aos torcedores, que os torcedores do Flamengo trouxeram para os jogadores. O pessoal tentando aqui algum contato, por enquanto nada, apenas alguns dirigentes pintaram por aqui. E hoje à tarde, às 3h30 no horário local, 5h30 de Brasília, o Flamengo volta ao trabalho num treino fechado na Federação Peruana de Futebol, nessa preparação para o jogão. Fred, eu volto com você. Boa, Edson, obrigado, meu querido. Bom, a gente vai mostrar muito mais coisas sobre essa final da Libertadores. Estamos aqui com a torcida palmeirense, falaram até que caíram aqui do lado. Essa é a festa da torcida palmeirense. A gente vai para um rápido intervalo. De Flamengo, a gente volta a Lima para saber as coisas do Palmeiras. Já já o Flamengo. Lili Nascimento e Jean Oddi na tela. Bom dia aos dois. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Mota? Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom dia, Jean. Bom dia, Lili. Estamos aqui com o lado verde da história, né? Em frente ao hotel em que o Palmeiras está hospedado. O Palmeiras que hoje sai para o primeiro treino. Vamos trabalhar com o horário do Brasil, né? Que são 2 horas a menos, vamos trabalhar com o horário do Brasil. Então, às 6 horas, o treino vai rolar na casa do Alianza Lima. Será um treino de portões fechados, somente amanhã. Os primeiros 15 minutos abertos para a imprensa, mas hoje os portões totalmente fechados, né? E eu começo perguntando ao Jean, porque assim, afinal, já é sábado, né? Tá se aproximando. Esses 2 treinos em loco, mesmo sendo na casa do Alianza Lima, qual diferença que pode trazer, já que a final tá tão perto de acontecer, Jean? Pois é, tudo bom, Lili? Bom dia para você, bom dia para o Felipe. A questão é, o quanto o Abel já definiu o seu time, né? O que ele vai trabalhar nesses treinos? Ele vai trabalhar com o time definido? Ele vai trabalhar para definir o time? Eu acho pouco provável essa segunda hipótese. Acho mais provável que ele já tenha definido o time, né? Muita gente fala da escalação dos 11 que ele poupou na partida diante do Atlético. Conhecendo o Abel, eu não sei se é bem muito assim, óbvio, né? Não sei se dá para cravar que serão os 11 que foram poupados. De qualquer maneira, eu acho que são treinos importantes, né? São treinos que ele consegue fazer tendo o grupo todo junto novamente. Lembrando que muita gente não viajou para o jogo contra o Grêmio, desculpa, não contra o Atlético, para o jogo contra o Grêmio. Então, eu acho que são treinos importantes, evidentemente, e me parece que são treinos mais para ajuste final do que exatamente para uma definição de uma equipe que eu acredito que ele já tenha na cabeça. Agora, esse jogo contra o Grêmio, né? Apesar de ter sido uma derrota, pode ter servido para o Abel para alguma coisa para pensar sobre a final? Porque aí dos 11 que não viajaram, 3 estavam no banco de reservas, né? O Piquerez, o Alan e o Andrés Pereira. Piquerez não entrou, Alan e Andrés Pereira sim. Você acha que esse jogo trouxe alguma coisa, clareou alguma coisa para o Abel? Então, acho pouco provável. Eu acho que a preocupação com o jogo de sábado é tão grande há tanto tempo que certamente ele já estava estudando, e acho que quem lê o livro do Abel sabe o quanto ele é minucioso nesses jogos específicos, o quanto ele planeja esses jogos especificamente. Acho que esse jogo já está planejado há um bom tempo. Claro que ele mesmo tem dúvidas em relação ao que o Flamengo vai fazer, a qual vai ser a escalação do Flamengo, mas provavelmente ele já montou ali as suas ideias para qualquer que seja a escalação do Flamengo, e acho que talvez o jogo contra o Grêmio sirva mais para você dizer sobre a fase boa ou ruim de um determinado jogador do que exatamente sobre questões táticas, né? Até porque era um time completamente modificado, esfacelado, não é o time que vai entrar em campo. Então, sei lá, para usar um exemplo,
O Aníbal mais uma vez falhou num jogo decisivo. Será que o Aníbal tem alguma possibilidade de começar o jogo? Acho pouco provável, sinceramente. Agora, se a gente faz um recorte, né, dos últimos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, é lógico que a sequência é muito ruim, né? Até para uma equipe que está buscando mais um título. Agora, sábado, é um campeonato à parte? Conhecendo o Abel, ele consegue trabalhar isso nos jogadores? Eu acho que sim. Acho que é um jogo completamente diferente. Tanto os jogadores do Palmeiras como os do Flamengo estão pensando nesse jogo há muito tempo, por mais que brigassem e briguem, entre aspas, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é completamente diferente e não é que nós estamos falando de um Palmeiras que não estava conseguindo jogar futebol em nenhum momento da temporada. Se a gente olhar para o que foi o time em agosto, setembro e outubro, foram boas atuações, várias boas atuações na sequência. O Palmeiras vai conseguir voltar a jogar aquilo que mostrou nesses 2 meses e meio, 3 meses? Acho que é uma dúvida que todo torcedor do Palmeiras tem, do Flamengo também, porque a expectativa é de um grande jogo, mas claro, cada um torcendo pro seu lado. Mota, eu falo também pelos torcedores que estavam aqui ontem à noite, que estão passando aqui pelo hotel. Os torcedores estão confiantes. Eles falam, não, o Brasileirão é uma outra competição. Na Libertadores, o Abel tem um plano, Mota. Tem um plano. Não dá pra usar que 90 minutos no Allianz é muito tempo, mas 90 minutos no futebol é muito tempo. Tem muita frase. Ele é bom de frase. Ele é bom de frase. Jailson, a gente no começo passou por esse tema, mas não aprofundou. Eu vou jogar pra você. O peso da sequência ruim, né? Porque o Bruno citou essa coisa de preparar pra final. Uma coisa pode estar, embora o torcedor não goste, nem a gente, são coisas diferentes. O brasileiro não tinha que ter sido aliviado, eu não estou dizendo que foi. Mas quanto pesa a sequência ruim para o jogo? Você acha que pesa alguma coisa ou não? Então, acho que o Abel Ferreira ele pode tirar proveito justamente que é a mesma situação bem semelhante a 2021. O Palmeiras também estava embaixo em 2021. O Flamengo estava em alta ali antes da final. E é justamente o que o Abel Ferreira ele sabe mobilizar muito bem seus jogadores. Cara. Não só se ele não gosta disso. Não só jogador, a torcida também. Então ele sabe mobilizar muito bem seus jogadores, seus atletas. Então assim, justamente tá numa fase complicada, a dupla de ataque ali, né, que a gente falou tanto, né, do Flaco Roque, parece ali um pouco desconectada. Ele simplesmente falou ali, tem o quê? 1 semana ou 2 semanas? 1 semana, eu acho, que ele falou que tinha que conversar com o Flaco Lopes, que não estava fazendo exatamente o que ele gostaria. Então, assim, ele pode justamente usar esse momento para fazer essa reconexão. Para justamente botar os dois para jogar de novo, para fazer a diferença. Ele está testando ali um 4-4-2, né, em linha, testando 2 volantes, testando linha de 3, enfim. A gente não sabe qual vai ser o sistema adotado pelos... O sistema do Flamengo já é mais consolidado, mas quais serão os jogadores e qual vai ser o sistema que o Abel vai escolher. Mas, enfim, eu acho que ele pode justamente adotar o que ele adotou em 2021. E como o Jean falou, né? Mínimos detalhes, ele gosta. Então tem certeza que ele já sabe ali, pelo menos, alguma forma de atacar alguma deficiência do Flamengo. Eu vou voltar com a Lili e com o Jean, já a gente vai para o Flamengo. Eu também acho que pesa pouco. Assim, óbvio que tem um valor, não estou dizendo que não, mas eu acho que pesa pouco. Eu acho que a grande questão, o Jean citou a história do Aníbal, a gente estava debatendo, é esse primeiro homem no meio campo. Eu acho que esse é o grande debate do Palmeiras nesse momento. Há outros, evidente, mas esse é um bem palpitante. Eu volto contigo aí, Lili, e com o Jean, para vocês trazerem algum tema que, de repente, eu não acione vocês especificamente. Tá bom, essa questão do Aníbal, né, de ter falhado aí no último jogo. A gente sabe que o Abel, né, tem os planos dele, né, tem toda a tática montada por ele. Mesmo sendo um jogo que ele tenha falhado, você acha que tem chances, de repente, do Aníbal entrar nessa decisão? Eu não apostaria nisso, mas eu acho que chance tem. A gente tá falando de um jogador, é bom lembrar, jogador de seleção argentina. Sim. Tem sido convocado pelo Scaloni para a seleção argentina. Então, por mais que ele tenha falhado mais uma vez, ele tenha falhado em momentos importantes da temporada, acho que alguma possibilidade tem. Mas como o Jailson disse bem, eu acho que é difícil a gente saber, por mais que os 11 poupados, para muita gente, sejam uma indicação de que eles serão os 11 titulares. É estranho em se tratando de Abel Ferreira, que na história dele, né, e a história dele tem 2 títulos de Libertadores, ele sempre faz alguma coisa diferente, encontra uma alternativa, uma solução diferente, até para surpreender o adversário. Então, para mim não é garantia ele ter poupado 11, que esses 11 vão jogar agora no dia 29, nesse sábado. O que ele pode fazer, né, em relação a este problema especificamente que o Mota citou? Ele pode pôr o Fux como primeiro volante, que acho que é o que muita gente está apostando, né? O Fux e o Andreas jogando como volantes ali. A saída do Fux também. Porque ele tem uma qualidade na saída de bola. Eu acho até que ele pode eventualmente, vou dar uma outra possibilidade, mais improvável, claro, mas ele pode eventualmente ter o Fux como um terceiro zagueiro junto com o Murilo e o Gustavo Gomes, e aí ter o M. Martínez jogando com o Andreas Pereira, porque ele já vai ter 3 zagueiros, então não precisa talvez do Aníbal, mas ele pode ter o M jogando com o Andreas no meio, abre 2 alas que aí seriam o Piquerez e o Kelvin também tá mal. A verdade é essa. Poderia ser o Alan, por exemplo.
jogando aberto pela direita, e aí ok, Veiga e os dois atacantes. É uma possibilidade só. Eu acho que é muito difícil a gente querer prever o que vai acontecer, prever qual vai ser a escalação, apesar dos 11 poupados. Porque eu vi muita gente dizendo, poupou 11 e já indicou qual é o time da final. Não sei, sinceramente. Exatamente, até por conhecer o Abel, né? Porque o objetivo do Abel era que a equipe, né, os 11 que ficaram em São Paulo, que eles tivessem um dia a mais de treino, não esse deslocamento até Porto Alegre, porque o restante do elenco não teve esse um dia a mais. Mas não quer dizer que seja um indicativo, né, Mota? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fica na expectativa do que vai ser o plano do Abel. Contagem regressiva, um beijo para a Lili, um abraço para o Gênesis, voltarão ao longo de toda a programação, porque agora a gente segue para a concentração do Flamengo. Aparecerão aqui no lugar dos símbolos, porque não são mascotes, né? A história do porco a gente já contou várias vezes, mas a torcida abraçou, é o porco e o urubu. Mendel Bidlovski, Pedro Ivo Almeida, chegando do lado rubro-negro. Mendel, um abraço para você, Pedro também. Um abraço, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Estamos em frente à concentração do Flamengo, o Flamengo que chegou ontem aqui na capital do Peru, com muita festa, uma recepção muito bonita, muitos torcedores do Flamengo. Aliás, a torcida do Flamengo já esgotou a parte dos torcedores do Flamengo no estádio da final. Também começou com a festa, o Aeroflá lá no Rio de Janeiro, alguns torcedores em cima do ônibus, invadiram o ônibus, e a recepção aqui muito bonita, Pedro. É isso, Mendel, bom dia, um abraço a você, bom dia aos amigos ligados com a gente aqui no Sport Center, né? A gente véspera de final já, claro. Quem olha nesse momento aqui, esse ambiente de tranquilidade, a rua um pouco vazia, talvez não tenha ideia do que foi isso aqui. Ontem, realmente, um mar de pessoas aqui. A gente calculava e não era na ordem de centenas, certamente tinha mais de 1.000 pessoas aqui, até um pouco mais de 1.000 pessoas aqui nas ruas de Miraflores, bairro que você virá de base, né? O Flamengo está em Miraflores, o Palmeiras está em San Isidro, então aqui virou meio que uma casa do Flamengo, festa muito bacana, muito bonita. E aí, Mendel, você fala do Aeroflá, claro que já tinha toda a expectativa da diretoria do Flamengo de ir para o Rio, pegar essa energia do Aeroflá, mas ontem conversando com algumas pessoas aqui, enquanto eles aguardavam a delegação chegar, porque antes veio pessoal ali de staff, diretoria e tudo mais, depois quase ali por volta já das 10 horas local, não, passava das 10 horas local, 11 horas local, 1 hora da manhã no Brasil, chegou só o time, comissão técnica, e eles olhavam assim com um certo ar de surpresa do tipo, quarta-feira ainda e já tem muito rubro-negro aqui em Lima, então foi também uma surpresa positiva esse carinho, você relatou bem ao longo da programação, Danilo desceu ali, pediu autorizações de segurança para ir até a torcida, ficou ali nos braços da galera. Realmente muito interessante, uma onda bem positiva aqui, a torcida lotando aqui as ruas de Miraflores, certamente mais tarde, quando tiver ônibus saindo para treino e tudo mais, o torcedor deve estar por aqui, e é aquilo, né, Mendel? Aí vira a programação, de manhã vai comer em algum lugar, a hora do almoço vai para outro lugar, né? A hora que o ônibus sai vem para cá, a hora que o ônibus chega do treino também vem para cá, é a possibilidade de contato que eles têm de interagir com os torcedores nessas horas que antecedem a grande decisão de sábado. Daqui a pouco, então, o ônibus leva os jogadores para o treino marcado, o primeiro treino do Flamengo aqui em Lima, marcado para as 3h30 da tarde, horário local, 5h30 da tarde, horário de Brasília. Treino no CT da Federação Peruana, o mesmo lugar onde o Flamengo treinou em 2019. E aí tem as questões do time do Flamengo. O Léo Ortiz tem essa questão no tornozelo, tomou uma infiltração para jogar a segunda partida contra o Racing. Danilo vem jogando no lugar dele na zaga. E na frente, né, porque tem Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique deve jogar como centroavante, Plata está suspenso, e aí tem as vagas, né? Tem o Cebolinha que vem vindo bem, tem o Carrascal, tem o Luiz Araújo, tem o Samuelino. É o time do Flamengo para essa decisão com essas questões. É isso, definições no ataque, Mendel, e de tudo que a gente ouviu aqui sobre a situação do Léo Ortiz, eu ficaria muito surpreso se ele não fosse para o jogo. Jogo de meio de semana, de meio de tabela, tudo bem você poupar, segurar alguma dor, agora decisão de Libertadores vai se dar um jeito, como foi, por exemplo, naquela partida semifinal contra o Racing lá em Avejaneiro, então dá pra gente dizer que o Léo Ortiz vai pro jogo, e aí em definição o Bruno vai estar em campo, a Arrascaeta vai estar em campo, acho muito provável que seja algo fora disso, mas sim, as definições principalmente nas pontas, as opções, mas acho que o Felipe Luiz deve preparar novidade dessa linha ofensiva, começando o trabalho aqui em Lima hoje. É isso aí, começa então a preparação aqui em Lima do Flamengo para a grande decisão da Conmebol Libertadores, Felipe. A gente já falou um pouco de tudo desse Flamengo, mas Donk, qual a sua maior curiosidade? Se você pudesse entrar na cabeça do Felipe Luiz, o que você queria saber neste momento, Donk? É complicado porque são muitos pontos, né? Acho que e por diferentes perfis. A questão é Cebolinha e Samuelino pelo momento do Cebolinha. Você tem a questão do Carrascal pensando numa forma de jogar. Aí é muito mais uma questão tática. Léo Ortiz é muito uma dúvida, mas seria uma dúvida na questão física, porque inquestionavelmente é titular. Só que pela sequência que não teve de jogo, assim. Se fosse para elencar até a própria questão do Bruno Henrique também acredito que vai acabar começando a partida.
todas são bem relevantes, mas acho que a questão Cebolinha e Samuel Lino talvez pegue um pouco mais pelo momento ali do Cebolinha. Talvez fosse a principal que eu mais gostaria de saber nesse momento do Felipe Luiz, embora, como a gente falou, acho que tem mais dúvidas, assim, mais pontos pra gente discutir da escalação do Flamengo do que do Palmeiras. Eu vou voltar lá para Lima, que a gente está na reta final do programa, para aproveitar esse nosso link com o ambiente, com o que está acontecendo, a percepção deste Flamengo, já que o Mendel e o Pedro... Eu sempre faço isso quando vou fechar o link, eu jogo para tema livre, porque sempre fica nessa coisa do estúdio jogar e não necessariamente eu vou levantar a bola perfeita para você cortar. Então, Mendel, traga mais um elemento aqui para o Sport Center nessa reta final. Até sobre isso que o Donk falava, né? Os últimos jogos do Flamengo também serviram bastante para essa decisão do Felipe Luiz. Tem um peso muito importante o que aconteceu nas últimas partidas do Flamengo, né, Pedro? Absolutamente. Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, o caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, em algum momento, foi dado como um jogador, sabe, de opção para banco de reserva, de segundo tempo, de entrar fresco ali com velocidade para tentar pegar uma defesa cansada, e os últimos jogos e o caráter decisivo do Bruno acabam colocando ele como uma opção de titularidade para essa partida de sábado muito importante. Quando você fala de final, de Flamengo, de Libertadores, de caráter decisivo, eu acho que você não pode descartar o Bruno Henrique, ele reforçou isso na cabeça do Felipe Luiz nas últimas partidas. Acho que o histórico recente do Samuel Lino pode depor contra, se é que a gente pode chamar assim, não vem no bom momento, o Cebolinha, a partir do momento que ele se recupera, começa a entrar, começa a ser uma opção de um jogo que eu penso ele muito fechado do ponto de vista da defesa do Palmeiras, e o Cebolinha podendo dar uma opção de um drible um pouco mais curto, de uma batida de fora da área, de abrir para finalizar, para tentar testar um pouco mais, de causar um pouco mais de danos ali ao adversário, acho que pode ser uma posição, e aí eu fico com a dúvida ali da outra peça. Acho que o Cebolinha larga um pouquinho na frente, Bruno Henrique titular, Arrascaeta tudo bem, aí você tem Luiz Araújo, você tem Carrascal, você tem uma série de possibilidades, que eu acho que é isso que a gente vai carregar de dúvida até o sábado, Mendel. Isso aí, dúvidas que vão persistir, porque o treino do Flamengo será fechado para a imprensa com o muro Jorge Jesus, porque em 2019 ele viu que o CT é muito aberto, o pessoal consegue observar de fora, pediu construir um muro e o muro ficou. Então o muro Jorge Jesus está lá, então a gente não vai ver nada, não tem entrevista, treino fechado para a imprensa. São as definições do Felipe Luiz para essa grande decisão, Felipe. Valeu, Mendel, Pedro, um grande abraço aos dois. Continuarão nesse grande trabalho de fôlego e revezamento da equipe, porque eles vão ficar ali o dia inteiro, mas estou falando revezamento no ar, porque do Palmeiras a gente vai para o Flamengo, do Flamengo a gente vai para Sítio Arqueológico, Pascoal, Bruno Mari, Mendel, Pedro, Lili. A presidente Leila Pereira avisou que deseja ter Abel Ferreira como técnico do Palmeiras até 2027, independentemente do resultado da final da Conmebol Libertadores contra o Flamengo. Apesar de todos os sinais dados pelo clube, a novela sobre o futuro do treinador, com vínculo até o fim do ano, irá durar mais alguns dias. Os termos do contrato já foram acordados há meses. Renovação por mais 2 anos, sem multa rescisória para os dois lados. Abel, porém, preferiu adiar a definição do novo acordo. Sempre que perguntado sobre o assunto, o treinador dizia que não gostaria de tirar o foco dos compromissos do Palmeiras. Embora Leila tenha adotado um tom de cobrança, admitindo turbulência e citando a incapacidade do time na reta final do Brasileiro, a presidente já avisou que não pensa em mudanças no comando. Tanto internamente quanto em entrevistas, Abel também demonstrou que deseja permanecer no clube que comanda há 5 anos. O Palmeiras não trabalha com outra opção para comandar a equipe no próximo ano. A reformulação do elenco e o projeto para 2026 passam diretamente por Abel. Por isso, mesmo com o contrato prestes a entrar no último mês, o clima é de que a assinatura será apenas uma burocracia. O jogo deste sábado, porém, tem muita importância, apesar da sinalização de Leila. Isto porque vai definir se o Verdão terminará 2025 com uma taça ou não. Caso não seja campeão, será a primeira temporada em branco com o técnico. Atual tricampeão da Libertadores, o Palmeiras busca se tornar o maior campeão brasileiro do torneio, enquanto Abel pode chegar ao seu 11º título pelo clube, isolando-se como o técnico com mais conquistas.